Bom dia, irmãos. Graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Professor Alinor traz para vocês nesta manhã mais uma mensagem sobre fé e esperança. Mas primeiro precisamos saber o que é fé. Fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não veem. Hebreus 11, versículo 1. Ou seja, nós precisamos ter fé, nós precisamos crer que as coisas vão acontecer segundo a vontade de Deus. Assim, precisamos ter a convicção de fatos que mesmo nós não vemos, mesmo não sendo real para nós, mas nós cremos que são fatos reais, que vão acontecer, que estão ao nosso redor. Por exemplo, a presença de Deus, que coloca os seus anjos para nos proteger, estão ao nosso redor, nos protegendo, nos dando livramento. Isso é ter fé, é ter a convicção desses fatos, mesmo não vendo. A Bíblia traz vários exemplos de pessoas que não tiveram fé, e aquelas que tiveram fé, que obedeceram, que creram, obedeceram à vontade, o chamado de Deus. Podemos citar o exemplo de Abraão, que quando chamado por Deus para receber uma herança, saiu da sua terra e foi para um lugar distante que ele não conhecia, não sabia onde era, mas ele creu, ele foi, porque havia uma herança que ele iria receber. E nós temos também exemplo de pessoas que não creram, que não tiveram fé, que duvidaram. A própria Sara, mulher de Abraão, quando ouviu o anjo mandado por Deus, falando com Abraão que ele seria pai de uma grande nação e que Sara iria conceber e dar à luz um filho, que seria o filho da promessa, Isaque, Sara não creu, Sara duvidou e ainda riu por causa da sua idade já avançada e Abraão com quase 100 anos. Então era natural, normal que ela não cresce, que ela duvidasse, mas era a promessa de Deus. E a promessa de Deus foi cumprida na vida de Abraão e de Sara. Eles tiveram um filho e Abraão se tornou pai de uma grande nação. Mas temos também o exemplo negativo, de outra pessoa que não creu, que duvidou, faltou fé no momento, em determinado momento da sua vida. Estamos falando de Pedro, na narrativa de Mateus, capítulo 14, quando Jesus faz a multiplicação dos pães e dos peixes e alimenta quase 5.000 pessoas, uma multidão. E depois de alimentadas aquelas pessoas, Jesus despede a multidão, pede para os discípulos irem na frente, entrar no barco e atravessar o mar da Galileia. Depois ele iria encontrá-los. E ele ainda subiu ao monte para orar. E mais tarde, já tarde da noite, Jesus foi ao encontro dos discípulos andando por sobre as águas. E os discípulos estavam passando por uma tempestade muito forte, um vento muito forte, uma tempestade terrível. E eles estavam com medo. Mesmo sendo homens acostumados com o mar, eles estavam com medo. E quando Jesus se aproximou do barco, todos ficaram aterrorizados de medo, pensaram ser um fantasma, porque não conheceram Jesus. E todos gritaram de medo: é um fantasma! Jesus, se aproximando do barco, disse: não temas, sou eu. E aqui entra em cena Pedro, que duvidou. Pedro, ainda com medo e duvidando, disse: se és tu, Senhor, manda eu ir ter contigo por sobre as águas. E Jesus disse: vem. E Pedro, descendo do barco, exercendo a sua fé, começou a andar por sobre as águas para ir ao encontro de Jesus. Mas aqui aconteceu algo inesperado. Pedro, reparando na força do vento, tirou o foco de Jesus, deixou de olhar para Jesus e simplesmente começou a afundar. E ele gritou: socorre-me, Senhor. E Jesus prontamente lhe estendeu a mão e o levantou e disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? E ambos entraram no barco e a tempestade cessou. Pedro não teve fé suficiente, por isso ele começou a afundar. Isso acontece com muitas pessoas
E certamente já aconteceu com você em algum momento da sua vida, em alguma circunstância da sua vida, quando você não conseguiu realizar o seu intento, porque duvidou, não conseguiu alcançar o seu objetivo, terminar o seu projeto, porque lhe faltou fé, você não creu, você duvidou. Isso acontece com muitas pessoas que num determinado momento da sua vida, numa determinada circunstância, ele acha difícil concluir aquele projeto e simplesmente não crê que vai conseguir. E desiste e não consegue o seu intento. Outros escorregam, caem ou estão se afundando no mar da vida e desistem de alcançar, de chegar ao lugar que eles determinaram. Eu não sei como está a sua fé, meu irmão, se você duvidou, se você não creu, mas de uma coisa eu tenho certeza: Jesus, o consumador da fé, está com a sua mão estendida, pronto para lhe tirar do sufoco, para levantar você, tirar você do monturro e levar para um lugar seguro, firmar os seus pés na pedra, na rocha que é Jesus Cristo. Isso pode acontecer com aqueles que, mesmo duvidando, creem que Jesus está com a mão estendida para levantá-lo. Portanto, sejam quais forem as circunstâncias, as promessas de Deus serão cumpridas, independentemente da nossa vontade, da nossa crença, da nossa fé. A vontade de Deus será cumprida conforme está determinado, conforme foi determinado. Siga em frente, crendo que Jesus está sempre com a mão estendida para lhe salvar. Não tema, segue adiante, não olhe para trás, segura na mão de Deus e vai. Amém.